Bom dia, então eu estou aqui no nosso devocional e nós vamos ler hoje a palavra que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. A palavra diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, olha o que aconteceu aqui. Jesus, ele despediu a multidão, se retirou para orar, como era seu costume, e ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra margem, outro lado do mar. E o que aconteceu ali? Eles se depararam com um vento contrário. De repente, Jesus estava tentando ensinar algo para eles, mas eles se apavoraram. Os ventos contrários, eles significam os problemas que se levantam na nossa vida, ventos que vêm de direções contrárias, que agitam, que vão, que vêm. Jesus, ele estava ensinando para eles que eles iriam passar por situações difíceis, por ventos contrários, que o mar ia se agitar, que tempestades iriam se levantar nas suas vidas, mas que bastasse eles crer, para que eles não duvidassem de que Jesus era com ele, que estava com eles. Então, quando Jesus, aonde ele estava orando, provavelmente Jesus, ele avistava o mar. Ele viu aquelas ondas, ele viu o vento, tanto que ele saiu de onde ele estava e foi andando sobre as águas, até onde os discípulos estavam. Quando eles viram Jesus, eles não o reconheceram. Eles clamaram com medo, achando que era um fantasma. E em algumas situações, tem pessoas que estão assim. Elas não reconhecem Jesus. Elas estão tão sufocadas pelo medo, pelo pânico, pelo pavor, que elas não conseguem ver Jesus fazendo a obra nas suas vidas. Jesus, ele não tira o olho de ninguém. O olhar dele está sempre fixo em nós, nos cuidando, nos direcionando. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus nos dá durante o dia? Quantas coisas que a gente nem sabe, que a gente desconhece, tantas coisas que Deus faz por nós. Quando Pedro disse: Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Já pensou? Pedro foi o único homem na história que andou sobre as águas. E ele disse: Vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, quando Pedro sentiu o vento, ele começou a afundar. E muitas vezes estamos assim, afundando, porque os nossos olhos não estão fixos em Jesus. Aí deixamos o vento forte nos amedrontar, né? Deixamos as situações nos aterrorizar. Nós precisamos olhar fixamente para Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não esqueça disso, porque quando Pedro ele sentiu o vento forte, ele teve medo. O medo, ele paralisa as pessoas. Tem pessoas que não conseguem sair do lugar porque elas têm medo de enfrentar uma nova situação, elas têm medo de ir para uma outra fase da sua vida, elas têm medo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Tem pessoas que sofrem de síndrome do pânico em determinadas situações. Então, nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, na palavra. E quando ele sentiu o vento forte, começou a afundar, teve medo, ele clamou e disse: salva-me, Senhor, salva-me. E Jesus logo, estendeu a mão para ele, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, muitas vezes, as pessoas estão afundando porque deixam a dúvida tomar conta do seu coração, deixam o medo tomar conta do seu coração, invadir a sua mente e ficam paralisadas. E Jesus estendeu a mão, tirou Pedro, não deixou que ele se afundasse, Tirou ele de lá. E disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque quando Pedro desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a sentir o vento. Eu não sei qual é o vento que está batendo, o vento que está te atemorizando, querendo te colocar medo, querendo te paralisar. Mas clame ao Senhor, peça para Ele: Senhor, me dá força para não duvidar, para não olhar para o vento, para não olhar para a tempestade. E a palavra diz aqui que quando subiram para o barco, acalmou o vento, Quando Jesus entrou no barco, juntamente com o Pedro, que ele tirou da água, o vento acalmou. Quando Jesus ele entra no nosso barco, quando ele está no controle da nossa vida, tudo funciona, tudo vai bem. Então, acalma o vento. Então, eles se aproximaram, Os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Em outra situação, que os discípulos estavam também no mar, Jesus estava dormindo e eles estavam lá desesperados. E começaram: mestre, mestre, não te importa que perecemos? Jesus só deu uma ordem para aquele vento: cala-te, aquieta-te. Será que não é isso que você está precisando fazer? Dar uma ordem em nome de Jesus para que esse vento pare, para que a tempestade cesse. Se Jesus está no teu barco, no controle da tua vida, clame. Clame que Ele está te ouvindo, os olhos dele estão fixos em vocês. Assim como Ele estava fixo nos discípulos que estavam naquele barco, quando Ele avistou
a tempestade, o vento contrário, ele foi caminhando sobre as águas até eles. Então, naquela época não existia jet ski, motor, era remo. Como Jesus iria chegar até eles tão depressa? Então, para você ver que o nosso socorro vem dele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, é o que diz a palavra. Eu não sei qual é a tua situação, mas creia que para aquele que crê tudo é possível, não duvide. Peça para que o Senhor tome os remos, peça para o Senhor tomar a direção do teu barco, da tua vida. Clame a Ele. Se a tempestade está te sufocando, se o vento contrário está batendo, clame. Faça como os discípulos, clamem, busquem. Diga, Senhor, me ajuda. O vento é esse, a tempestade é essa, a situação é essa. E Ele vai reverter a situação. Se Jesus não está mais no teu barco, então está no momento, está na hora de você voltar e dizer, Senhor, toma o controle novamente. Diga para Ele, Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida. Seja o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família. Clame. Clame e você vai ver que o vento contrário vai se acalmar, que a tempestade vai cessar. Diga para Jesus entrar no teu barco, que é a tua vida, e tomar o controle dela, para que você seja direcionado ao propósito que Deus tem para a tua vida. Então esta é a palavra. Reflita nela, medite, pega a tua Bíblia, leia os próximos versículos, peça para o Senhor falar com você, peça para Ele entrar no teu barco novamente, peça para o Espírito Santo te conduzir, te dirigir, mostrar em que direção você deve seguir e qual o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Clame, a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Então clama que o Senhor vai te mostrar coisas grandes e Ele vai falar muito ao teu coração. Peça para Ele direção, entendimento, sabedoria, conhecimento, paz, tranquilidade. Busque os frutos do Espírito para que você tenha o domínio próprio, para que quando se levantar a tempestade, você não se amedronte, igual os discípulos que clamaram achando que era um fantasma, ficaram com medo. Então, guarda esta palavra. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor fale grandiosamente ao coração de cada uma delas. Pai, eu não sei qual é o vento contrário que está soprando sobre a vida dela, as ondas que têm se levantado, aquilo que está fazendo com que ela venha afundar, aquilo que está deixando ela com medo, com pânico, com pavor. Que ela comece a clamar, que o Senhor tome o controle da vida dela, que o Senhor possa entrar no barco da vida dela e mostrar o teu propósito, que o Senhor possa, Pai, cuidar desse coração aflito, desta pessoa que está passando por uma grande tribulação, uma grande dificuldade, aquela pessoa que está passando por um problema de saúde, que ela clame, porque Jesus já levou tudo lá na cruz. A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Que esta pessoa seja curada, que ela receba a cura da sua alma, a cura das suas emoções,
a cura de uma doença física, a cura espiritual que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada vida e em cada coração agora. Restaura a saúde, restaura, Senhor, a comunhão contigo. Que esta pessoa possa ter uma aliança novamente, que o Senhor possa ter o controle da vida dela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Reflita nesta palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.